Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 10. Eu vou procurar ser direta. Vou tentar aqui. Palavra poderosa, que testemunho poderoso que nos inspira, não é, irmãs? A Bíblia diz aqui no livro de Atos, no capítulo 10, tem uma palavra que Deus colocou no meu coração, para a sua vida, para a minha, essa noite. Essa palavra tem borbulhado no meu coração faz uns dias e aprove ao Senhor que vamos compartilhá-la juntas aqui, amém? Atos no capítulo 10, no versículo 1, vai falar de uma história que todo mundo conhece, e se não conhece, vai conhecer hoje, de um homem chamado Cornélio. Ele era um homem que amava o Senhor. Ele era um homem que não tinha tanto conhecimento profundo da palavra. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Você tem a oportunidade. Se você nunca fez o rema. Quem aqui nunca fez o rema? Deixa eu ver, que agora é minha vez. Muito bem. É a escola, amados, que vai mudar a tua vida. Eu sou crente desde pequenininha, com 3 meses de idade. Minha mãe... não se aperreia não, tá? Que eu fico subindo e descendo toda hora. Eu sou assim mesmo. 3 meses de vida, minha mãe me apresentou na igreja. E eu ia para a igreja, ia para a escola dominical, e aprendia, e estudava. E eu dizia, eu já sei muita coisa da Bíblia, né? Porque eu aprendo desde criança. Aí eu cheguei no rema. Quando eu cheguei no rema, eu digo, meu Deus do céu, que Bíblia é essa que esse povo está lendo? Eu não sei nada da Bíblia, esse é meu Pai do céu. Amado, minha vida mudou. Agora deixa eu te dar uma dica. Faz o rema, agora faz de verdade. Não vem para a aula assim de qualquer jeito. Eu assistia a aula, eu trazia minhas folhinhas lá, porque eu tinha um fichário, e eu anotava, e eu sublinhava, e eu chegava em casa, eu estudava. Quando era dia de prova, eu juntava as minhas amigas do rema, para que a gente lesse. Eu lia minha anotação, ela lia a dela. A gente tentava lembrar o que o professor tinha falado, para que a gente fizesse valer a pena. Então, amado, se você vai fazer alguma coisa, faz de verdade. E eu vou te dizer, o rema vai mudar a tua vida. Aleluia. E se você já fez o rema, faz a Luminai. Eu me formei no rema, eu acho que foi 2001. Minha mãe dizia, não vou fazer esse negócio de rema, não vou fazer esse negócio de rema. Mãe, tu tem que fazer, vai mudar a tua vida. Ela fez o rema, começou a estudar em 2002. Você sabe que de 2002 para cá, onde tem uma sala de aula do rema, ela está sentada assistindo. Meu pai olha para ela e faz, o rema de todo mundo acaba, menos o seu. Todo ano você está no rema, teu rema não acaba não, da tua filha já acabou, não sei quem já acabou, ele fez, acaba não. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu pai, 38 anos sem ser crente. E minha mãe dizendo, e tem mais uma coisa, no próximo ano, falando com o ano passado, eu vou para o rema e vou com você. Aí ele... eu não estudava quando eu era obrigado. Olha, eu só terminei o colégio, porque eu fui obrigado. E agora que eu não sou, é que eu não vou mesmo. A mãe fez, sabe de nada, tu vai, rapaz. Aí eu olhei para ele, eu digo, pai, tu vai fazer rema. Nem crente ele era. Se converteu. Fevereiro, 38 anos, minha mãe confessando e crendo e declarando. Fez o primeiro ano do rema, eu ainda fui a paraninfa da turma, eu pregando e ele chorando, meu Deus, minha filha que está ali pregando. Diga, Deus faz. Menina, minha mãe sabe todos os professores. Olha, você tem que trazer esse professor para cá, ele é maravilhoso. Todos os professores de escatologia ela escuta, todos os professores de tudo ela escuta. Então, se você já fez o rema, faz a Luminai. Mas vamos voltar aqui para Atos capítulo 10. A Bíblia vai falar da história de um homem que não tinha muito conhecimento profundo da palavra. Ele não sabia muitas coisas, mas ele tinha uma vantagem extraordinária. Tudo o que ele conhecia, ele colocava em prática. Ele não conhecia profundamente. Ele não sabia sobre a pessoa do Espírito. Mas, amados, o que ele tinha da parte de Deus, ele usava. Está na hora, amados, a gente pegar o conhecimento que tem sido depositado sobre a nossa vida e colocar em prática. E a Bíblia diz que aquele homem orava intensamente, ele buscava a Deus de uma maneira tão intensa, amados, que aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava, a maneira que ele orava, sacudiu os céus. Ei, eu declaro sobre a tua vida esses dias as suas orações. Não serão orações sem graça. Não serão orações, como a gente diz lá no Nordeste, insossa. Aquela oração assim que, ai Jesus, se pudesse, der. Senhor, me ando como um gatinho pelo canto. A Bíblia diz, amados, que Ana, sabe a história de Ana que não tinha filho?
A Bíblia diz que ela sonhava em ter filhos. E havia uma abençoada chamada Penina, que já tinha um monte de menino. Eu fico dizendo, aqueles meninos catarrentos. Que todo ano ela ia para o templo e ela olhava. Porque quando você quer muito uma coisa, a outra pessoa às vezes nem te afronta. No caso dela era diferente. Mas só o fato da outra pessoa ter o que você quer, parece que é uma afronta. E ela ia todo ano e via aquela situação. Mas teve um ano que ela disse, rapaz, eu vou ter uma conversa com Deus. Mas, amados, ela entrou naquele tempo tão decidida ao que ela queria, que a Bíblia diz que ela começou a orar e o profeta de longe começou a olhar para ela e disse, essa mulher está bêbada. Agora imagina como alguém olha para alguém orando e acha que está bêbada. Você acha que ela estava orando assim no cantinho, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero. Ninguém imagina como mulher está bêbada orando desse jeito. Ela podia, mas não sei como ela estava fazendo. Mas parecia que estava bêbada. Ela podia estar um pouco agitada. Ela podia estar comprometida. Eu só sei de uma coisa. Aquela oração dela foi comprometida, foi intensa. Ela estava envolvida naquilo que ela estava falando de uma maneira tal que o profeta saiu do lugar e disse, o que está acontecendo com você, minha filha? Você não está normal, não. Mas alguém cheio do Espírito não responde na carne. Responde com honra mesmo tendo razão. E ela chega para o profeta e ela não diz, você não está percebendo que eu estou no Espírito, você que está na carne? Ela disse, meu Senhor. E ela conta o problema dela e ele diz, pode ir para casa, fazer o que sabe que tem que fazer. Porque nesse mesma festa, no próximo ano, você vai estar com seu filho nos braços. Deixa eu te dizer, se a tua oração não move você da cadeira, como é que você espera que ela mova os céus? Pois estava do lado de cá um homem chamado Cornélio, não sabia muito, não conhecia muito, mas o que sabia, praticava. O que ele conhecia, ele vivia. E a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, ele amava o Senhor e as suas orações e as suas esmolas subiram até os céus. Do lado de cá, um homem cheio de conhecimento, muito experiente. Já tinha tido um treinamento de muitos anos com Jesus, andando com ele, vendo os milagres, andando sobre as águas, sendo perdoado, recebendo misericórdia, e agora liderando uma igreja gigantesca. Pedro estava na melhor fase do seu ministério até aquele dia. Ele havia sido perdoado, misericórdia tinha chegado até ele, o Espírito Santo tinha se derramado sobre ele e os seus companheiros. Depois, naquele mesmo tempo, se derramou sobre milhares de pessoas e centenas e milhares se convertiam ao mesmo tempo. Era uma revolução que estava acontecendo. Jerusalém, a igreja primitiva estava crescendo como nunca antes. Aí de repente, no dia comum, diga no dia comum. Eu gosto de Deus. Ele sacode a gente. Às vezes, amados, a gente está toda arrumada, toda bonita. Mas em dias que você imagina que nada pode acontecer, em dias que parece que são dias comuns, Deus é especialista em se apresentar a você. Aí Pedro estava lá e não estava numa hora muito boa, era um dia normal para Pedro. Ele estava com fome, a Bíblia diz que estava perto da hora da comida. E a comida ainda não estava pronta. E eu não sei você, mas tem algumas pessoas que quando está com fome é melhor ir orar. Porque fala besteira, diz besteira. Meu marido às vezes é assim, minha filha, você está perto de menstruar? Eu digo, olha, não venha não. Ele está, tenho certeza. De misericórdia. Tenho certeza, tá não, eu esqueço. Eita, pior que eu não estava mesmo. Eu não digo não para não dar o braço a torcer, mas era. Tem gente que fica assim quando está com fome. Aí Pedro, sem fome já não era muito fácil. Com fome, ele decide orar. E a Bíblia diz que quando ele estava lá orando, esperando a comida ficar pronta, a Bíblia diz que desce um lençol dos céus. Uns animais que para ele era proibido tocar, era proibido comer, era proibido até passar por perto. Desce uns animais, e eu imagino que na mesma hora ele deve estar pensando, isso é coisa de Satanás, misericórdia. Está querendo acabar com o meu ministério, eu estou tão bem. Aí vem essas coisas aí para me contaminar para trás de mim. E antes que ele abra a boca, o Senhor diz para ele, mate e come, Pedro. Ele, Não, Senhor, presta atenção. Eu estou vivendo as coisas maravilhosas no ministério. Olha as pessoas se convertendo. Olha as pessoas sendo batizadas. Eu vivi até aqui. Já errei lá atrás. Te neguei 3 vezes. Eu recomecei. Está dando tudo certo. Esse negócio não pode ser de Deus. Aí pela segunda vez. Pedro, mata e come.
Senhor, olha, presta atenção. Tem alguma coisa errada. Essa visão não pode estar certa. Aí Deus diz de novo para ele: Pedro, mata e come. O que estava acontecendo ali, querido? Pedro estava acostumado a um nível de crescimento. Pedro estava feliz no nível de conforto bom que ele estava vivendo. Bons resultados, bons frutos. Mas sempre que Deus quer te apresentar a próxima estação da tua vida, Ele vai preparar uma nova comida para você. Ele vai te apresentar e Ele vai te convidar a fazer coisas que você antes não fazia, que antes você não estava acostumado. Mas deixa eu te dizer, sempre que Deus quer te fazer expandir, Ele quer te ensinar um jeito novo de fazer as coisas. Às vezes coisas que você já faz há anos. Mate e come, Pedro. Enquanto ele estava considerando, ele tinha convicção porque ele tinha andado com o Senhor, ele sabia que era o Senhor. Enquanto aquela visão estava acontecendo e Deus estava ali preparando Pedro para o que viria. Deus estava ali apresentando Pedro a uma estação que estava chegando. E a Bíblia diz que lá embaixo chega 2 homens, porque se você ler aí, eu mandei vocês abrirem, a gente nem leu. Mas aí Atos 10, capítulo 10, versículo 1 e 2, vai falar que quanto do lado de cá Cornélio, um homem que conhecia pouco da palavra, mas amava o Senhor e fazia o que podia com o que tinha, estava orando, um anjo apareceu para ela e diz: olha, eu preciso te apresentar uma pessoa, eu preciso fazer uma nova conexão. Nós vamos falar hoje de 2 princípios para romper na vida. Quando Deus quer te fazer expandir, quando Deus quer te fazer romper, quando Deus quer te fazer avançar, 2 coisas precisam acontecer: oração perseverante e incessante, e uma nova associação. O que ele estava fazendo? Orando. E enquanto ele estava orando, Deus diz: pronto, a segunda etapa, eu quero te apresentar alguém. Amado, sempre que o diabo quer destruir a vida de pessoas, ele apresenta pessoas. Mas sempre que Deus quer te acelerar, Ele também coloca pessoas no teu caminho. Ambientes te aumenta, pessoas te aumenta. Então cuidado com as amizades que você tem andado. Cuidado com as pessoas que você tem dado os seus ouvidos. Aí a Bíblia diz que Pedro... Deus disse para Cornélio: olha, vai vir 2 homens aí. Você vai enviar 2 homens seus para chamar um homem chamado Simão, que também está na casa de um tal de Simão, curtidor. Esse homem que está lá é chamado de Pedro. Mande chamar ele, que ele tem algo que você precisa. Aí quando aqueles homens chegam lá e que chamam Pedro, e Pedro resistindo a comer aquela comida, não sabia o que lhe esperava, Deus disse para ele: pode ir com ele, Pedro. Eu tenho algo para fazer. Eu imagino, Pedro sabia, porque Pedro perguntou: quem é esse homem? Eu estou indo para onde? Fazer o quê? Não era alguém da família de Pedro, não era alguém da igreja, não era alguém de Jerusalém, não era alguém que estava ali no meio do povo que Pedro tinha sido chamado para ministrar. Como assim? Um gentio? Como assim? Alguém que não é judeu? Não, como é isso? Aí eu imagino Pedro no caminho pensando: meu Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque quando os discípulos souberem que eu entrei na casa desse tal de Cornélio e inventei de falar as mesmas coisas que eles estão vivendo, vai dizer: Pedro ficou doido. A minha vida pode ir por água abaixo. Mas deixa eu te dizer, às vezes Deus vai te levar a fazer coisas e Deus vai te convidar a dar um passo que poucos deram, que poucos entraram, andar por caminhos que poucos foram. Porque não basta mais você saber a palavra, você tem que ter um nível de ousadia para prática. Lembra de Pedro lá no jardim do Getsemane, quando Jesus convidou pessoas, os discípulos dele, para ir orar com ele nos últimos momentos da sua vida na terra. Ele chamou os discípulos, chegou um determinado momento que ele diz: vocês 3 vão comigo. Eu fico imaginando os outros 2 ficarem: por que Jesus só chamou esses 3? Oxe, eu vou ficar. A gente está com Jesus até aqui. Aí Jesus vai para um lugar orar e chama os 3. Aí Jesus chama os 3 ficam lá e diz: orem comigo. E ele vai para um lugar, começa a orar sozinho, passa 1 hora, ele volta e encontra os 3 dormindo. Mas qual é o único nome que ele menciona? Pedro, por que tu estás dormindo? Aí eu fico pensando que talvez Pedro tenha pensado, porque eu pensaria: mas rapaz, os 3 estão dormindo, eu sou mole mesmo.
Os 3 estão dormindo e ele só chama meu nome. Por acaso ele não está vendo que os outros estão dormindo também não? Está dormindo, a baba está caindo, está roncando. Você já se sentiu às vezes injustiçado quando Deus te cobra alguma coisa, que você olha para o lado e você vê a sua irmãzinha, o seu irmãozinho fazendo muito pior que você, mas o Espírito Santo está te sacudindo dizendo, você não pode fazer isso, você não pode entrar aí, você não pode andar com esse tipo de amizade, você não pode ouvir essas coisas. Aí você olha para a pessoa que está do teu lado e diz, mas ela está fazendo pior. Eu imagino Pedro dizendo, se Deus não faz acepção de pessoas, por que Jesus está só chamando o meu nome? Porque deixa eu te dizer, o que estava preparado para Pedro viver não lhe permitia ter um comportamento igual a todo mundo. Pedro precisava assumir a liderança, Pedro precisava ser exemplo, Pedro precisava colocar o pé primeiro, Pedro precisava se comprometer. Então, amados, não queira viver a vida do outro quando o que Deus tem para você é diferente. Mas ainda que seja grande, ainda que seja extraordinário, Deus sempre vai usar pessoas para te fazer expandir. E imagina, Deus podia ter usado alguém muito maior do que Pedro para fazer Pedro aumentar. Mas Deus levou Pedro para uma pessoa que conhecia bem menos, mas que era ávida, que era faminta, que era sedenta pelas coisas do Espírito. Enquanto Pedro estava no caminho, considerando o que vai ser de mim, o que vai acontecer, e ele chega naquele lugar, e ele obedece à direção do Espírito, ele começa a pregar. A Bíblia diz que sem que ele faça mais nada, enquanto ele prega, o Espírito de Deus cai sobre aqueles homens e todos são cheios do Espírito. E agora, tudo que Pedro pensou que ia dizer, olha, eu vou dar essa desculpa, aquela desculpa, era incontestável, não tinha mais o que dizer. Olha, o Espírito que a gente pensava que era só para nós, se derramou sobre eles também. E se agora os discípulos quisessem dizer, Pedro, tu tá doido? Vai falar com o Espírito Santo. Ele quis se derramar, ele quis abençoar. O que Deus estava fazendo, Deus estava usando Pedro para acelerar um processo na vida de Cornélio. E Deus estava usando Cornélio para expandir a mentalidade de Pedro. A igreja não ia permanecer somente em Jerusalém, ia aumentar. Às vezes nós nos acostumamos a... Deixa eu te dizer, como é que eu posso usar essa expressão? A administrar a nossa zona de conforto. Na matemática tem um gráfico, eu não sou boa de matemática, por isso que eu fiz medicina. Eu tive que estudar matemática para passar na primeira fase. Deu certo, estou aqui. Mas pela misericórdia do Senhor. Mas ó, naqueles gráficos lá, quando você vai estudar geometria, tem aquelas retas, meu marido diz o nome, Misa, não é reta. Eu digo, meu filho, deixa, eu estou entendendo. Vocês estão entendendo? Pronto, tem aqueles gráficos, ó, que é assim e assim. Pronto, não tem? Pronto. Aí naquele gráfico tem aquela retinha que vai assim, ó, só crescendo, ascendente assim, certo? Tem um determinado momento nessas retas, que você vai assim, que ela dobra e ela fica assim, uma constante. Que a gente chama de platô. Continua crescendo, mas assim, não é crescendo de aumentar. É mantendo, o tempo está passando... E você mantém aquele nível que você conquistou. Nem baixa, nem sobe. Platô. Sabe quando você aprendeu as escrituras, você casou, você teve filhos, conseguiu um bom emprego, fez aquela faculdade que você gostava, e você está se sentindo bem, ok, está tudo bem. As coisas começaram a acontecer, eu já fui batizada com o Espírito Santo, está ok. E a gente para de almejar aquela linha que vinha crescendo, aquele aumento. Mísia, mas a Bíblia me ensina a ser grato, eu preciso ser grato. A tua fé, ela vai lá e vai abrir a porta. A tua gratidão vai colocar aquele peso de porta para mantê-la aberta. Mas, amados, eu preciso continuar sendo grata, mas eu preciso nutrir uma determinada insatisfação, uma insatisfação santa de que existe mais a ser feito. Existe mais para ser derramado, existe mais para ser experimentado, existe mais para ser realizado. O Espírito ainda está se movendo, existem coisas que Deus quer fazer em mim, através de mim.
Por que eu vou parar aqui só porque está bom? Amado, se Paulo dizia, os dons foram dados para que nós possamos amadurecer até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Se Paulo se considerava ainda não ter alcançado, por que eu e você acham que já alcançamos? A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, é como a luz do meio-dia, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não é assim, olha, brilhou, chegou no nível bom e fica. Não, vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até estar na plenitude, até estar completo, até não ter falta de nada, até ter experimentado tudo. Ei, você não vai morrer antes do tempo, você não vai passar por essa terra sem que todas as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Mas eu vim aqui te dizer, você precisa nutrir uma certa insatisfação. Mantenha a gratidão, mas aquela coisa de se colocar numa posição de Senhor, você tem mais para fazer. Senhor, tem mais para ser realizado. Tem coisas que você está contando comigo. Pai, eu estou pronta, me usa. Eu estou à tua disposição. Eu acordo, amadas, de manhã, tão grata ao Senhor por tudo que eu tenho, tão grata ao Senhor por tudo que eu fiz, porque Ele fez através de mim, porque sem Ele eu não faria nada. Mas eu acordo de manhã, Senhor, tem um milagre para acontecer hoje. Senhor, tem alguém que precisa ter um encontro contigo. Senhor, onde você vai me levar? A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 11, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Você já fez todas as proezas que podia, amados? Ei, existe mais para você realizar. Existe mais para você desfrutar. E eu estou aqui para te dizer, alimenta no teu coração uma grande expectativa. Deus está querendo derramar mais sobre a minha vida. Mas para que eu possa romper e expandir naquilo que Deus tem para mim, você precisa entender, eu preciso ter uma vida de clamor profundo. E eu preciso ter boas associações. Porque as pessoas com quem eu me associo vão falar sobre o meu destino, vão apresentar o meu destino. Quando o rompimento está se aproximando da sua vida, amados, amadas, Deus sempre vai ter um cardápio novo para você. Deixa eu te provar isso. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, a primeira coisa que Deus mudou do povo foi o cardápio. O povo comia cebola. Deus disse, não, agora eu vou preparar a comida. Vai vir carne, vai vir maná, vai vir água. Se você vai ler lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9 e capítulo 10, quando Saul, ainda filho do seu pai, ainda procurando as jumentas, sem nem ter noção que ia ser rei, vai se encontrar com Samuel. Se você for ler nas escrituras, a Bíblia vai dizer que Samuel manda buscar a comida que tinha preparado para Saul, para aquele tempo. Ele diz, manda buscar a comida que eu separei para Saul para este tempo. Tem uma comida reservada para você. Tem novos níveis de revelação. Deus tem mais. Você vai ler essa palavra e ela vai saltar diante de você. Não ache que você já sabe tudo de unção. Não ache que você já sabe tudo de cura. Mas você vai ler a Bíblia. Você vai ouvir pessoas falando aqui. E os versículos vão saltar no teu espírito com poder e intensidade como nunca antes. Quando o rompimento se aproxima, um jeito antigo de fazer as coisas não funciona mais. Você sabe o que significa a palavra rompimento? Ação ou efeito de romper. É um rasgão, é uma quebra, é uma abertura. Quebra violenta. Ei, Deus vai abrir um caminho. Deus vai abrir, amados, fazer um rompimento tão grande em áreas da tua vida que estavam até boas, mas Deus quer te apresentar o próximo nível, a próxima estação, a próxima fase. Diga 2024. Será o ano do mais e mais. Eu vou aumentar nas minhas finanças.
Eu vou aumentar em conhecimento. Oh, eu vou aumentar em melhores associações. É chegado o dia, amadas, de vermos coisas pelas quais oramos durante décadas começarem a acontecer assim, ó. Assim. Você vai viver cada promessa do Senhor. Ei, entra com Ele em juízo e lembra Ele cada palavra proferida ao teu respeito. Senhor, ainda tem coisas para viver, ainda tem coisas para desfrutar. Aleluia. Aleluia. Sabe aquele momento que você faz tudo que você sabe, você pratica tudo que você conhece, e você diz: eu não sei mais o que orar, eu não tenho mais para onde ir, eu já fiz o que eu sabia, eu já orei todas as palavras que eu conheço. Deixa eu te dizer, andar com o Espírito vai te fazer discernir a coisa certa a ser feita no momento oportuno. Você pode ter muitas revelações e muitas escrituras, mas não é toda arma que mata todo gigante. Eu tive meu filho internado, eu engravidei do meu segundo filho, ele está agora com 1 ano e 3 meses. E a gravidez foi relativamente tranquila, não tinha nenhum exame alterado. Eu tinha dado uma taxa de glicemia ali no limite, mas eu estava conseguindo controlar com dieta, estava tudo bem. E eu fui ter o bebê no período oportuno, certo? Cheguei lá, marcamos a cesariana, porque a minha primeira filha, eu também tinha tentado ter normal. E lá pelas tantas eu fiz até live durante o meu trabalho de parto. Eu estava fazendo live, aí vinha a dor do trabalho de parto, eu apertava assim a mão do meu marido e dizia assim: amor, quando vier a contração, eu aperto a sua mão, aí você pega o celular, fala com as meninas lá, e depois eu volto. Aí eu me maquiava no banheiro, botando a maquiagem. Tu tá se maquiando para quê? Eu digo: vai ter live daqui a pouco com as meninas do ministério, eu preciso ficar bonita. E eu de camisola. Você não pode botar roupa. Eu digo: oxe, eu vou parecer pelada na live? Não pode não. Aí botei um hobby rosa, amarrei o hobby. Antes disso tinha tido um líquido meio estranho. Eu mandei a foto para a minha médica. Aí a Silvia avisava assim na live: gente, a qualquer momento a Liz vai nascer. Eu imagino que na cabeça das mulheres que estavam assistindo a live ia ver eu parindo assim na hora, né? Foi, aí eu fazendo a live, e no meio da live eu falando com as meninas tudo, como era aquela experiência. Aí minha médica chega e faz: você tá louca? Você tá... Aí meu marido está fazendo live. Live! No trabalho de parto. Eu digo: peraí, doutora, pera nada. Acaba. Aí eu: gente, eu vou ter que interromper essa live, porque a Liz vai nascer. Aí a Silvia falava: gente, daqui a pouco nós vamos ver a Liz. Eu digo: meu Deus. Mas o parto do meu filho foi diferente. Ele nasceu, tudo normal, foi para o quarto, amamentou, eu troquei a roupa, chamei a fotógrafa para ver aquele momento que a gente estava saindo, tirar foto. Minha mãe tinha ido, minha sogra tinha ido, estava tudo certo. Eu estava me arrumando para colocar as roupinhas dele, a minha, tudo combinandinho. Meu marido fazia: inventa esse negócio de combinandinho, mas não. De repente, o Beni tem um desconforto respiratório, a médica sobe, olha para mim, só para encurtar bem muito a história. Ela diz: ele tem que ir para a UTI, viu, mãezinha? Eu: o quê? UTI? Por quê? Sabe um negócio assim, tá tudo bem e de repente vai para a UTI, do nada. Aí ele começou a ficar desconfortável, tem que ser agora. Eu: amor, não. Aí ela: tem que ir, mãezinha. Aí eu: filha, tem que ir. Aí ele foi para a UTI. E a minha cabeça deu um nó. E eu fiquei procurando. Qual foi a brecha que eu dei? O que foi que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Eu orei pelo meu filho, eu declarei: não, isso não pode estar acontecendo, está errado. E a minha mente tinha uma confusão e eu pensava um monte de coisa. E eu fiquei um tempão assim, parada e calada, porque quando você vai falar besteira é melhor ficar calada. Aí eu fiquei calada e meu marido olhava para mim, porque eu não paro de falar 1 minuto. Se tem alguma coisa errada com ela está muito calada. Mísia, aí eu não falava nada mais, porque eu não queria dar voz à minha incredulidade. Eu não queria dar voz à confusão que estava na minha mente.
E aí daqui a pouco eu fui para o banheiro e eu comecei a pensar as coisas que eu tinha que dizer. E eu pensei todos os versículos que eu conhecia sobre cura. Eu pensei todas as coisas que eu tinha que fazer. Eu passei um tempo internada naquele hospital, já tinha recebido alta, mas eu não queria ir para casa. A médica disse, você precisa ir, eu preciso liberar esse leito, tem gente precisando. Aí mexeu comigo, né? Você é médica, você sabe disso, tem gente que precisa vir para cá. Você pode ficar aqui na UTI e vir quantas vezes quiser, você só não pode dormir. E podia ficar pouco tempo. Enfim, resumindo muito a história, eu fui para casa. Quando eu cheguei, coloquei minha filha para dormir. Fazia 4 dias que ela não me via. E na hora que eu coloquei ela para dormir, eu tive uma visão do que estava acontecendo no reino espiritual. Algo muito pesado, algo muito difícil, que nem dá tempo de eu contar aqui. Vou deixar para a próxima vez o testemunho. Gente, não dá tempo. Mas, enfim, eu vi, né? Era bem feio o negócio. Mas eu vi assim, eu nem falo isso às vezes publicamente, porque é punk o negócio. Mas eu vi coisas assim espirituais, né? Como se alguém tivesse feito algo bem pesado. E eu vi detalhes do que estava acontecendo. E eu via pessoas fazendo coisas. No meio da visão que eu tive, eu vi assim, só para vocês entenderem, eu vi um bercinho. E esse bercinho, dentro do berço, tinha chamas. Era como se fosse chamas. E o lugar era todo vermelho e preto. E muito feio o lugar, tinha muitas velas, era horrível. E em cima do berço, a gente não conseguia botar nada dentro. Porque em cima do berço tinha uma coisa assim fechada, parecendo um caixão. E eu vi um bonequinho, pequenininho. Como se fosse aqueles bonequinhos com cabeça, mas não tinha mão, não tinha 2 bracinhos, 2 perninhas, e ele estava tentando entrar no berço. Mas enquanto ele tentava entrar no berço, as chamas consumiam, e ele estava quase caindo. E eu abri os olhos, e eu disse, meu Deus, que coisa estranha. E o Espírito Santo disse para mim, eu vou te dizer o que você tem que fazer, e você vai fazer só uma vez, e está resolvido. Eu botei minha filha para dormir. E aquela noite era a noite que eu tinha chegado em casa e tinha deixado meu bebê na UTI. Eu não conseguia dormir. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou dormir em casa, em paz, com meu filho internado? E eu fui para o quintal da minha casa. E eu fiz exatamente o que Deus me mandou. Deus disse para mim, você vai orar uma vez, exercer autoridade uma vez. Mandar de volta para o lugar de onde o diabo veio uma vez. Depois disso, você vai cantar e adorar todos os dias até que ele saia. E eu orei e me veio uma canção no meu coração. E eu cantei aquela canção. E quando eu terminei de cantar aquela canção, amado, sabe aquela expressão exata do versículo que diz: a paz que excede todo entendimento guardará. Amados, eu não sei explicar, meninas. Veio uma paz. A paz já estava em mim, entenda. Mas ela se manifestou como um cobertor sobre a minha vida. Uma graça, um refrigério tão extraordinário. E eu terminei de cantar aquela canção e eu olhei para minha mãe. E minha mãe olhando para mim, porque ela queria me consolar. Mas ela sabia que as coisas tinham ficado bem naquele momento. Eu olhei para minha mãe e eu disse, mãe, eu vou tomar um banho e eu vou dormir, porque está tudo bem. E todas as vezes que eu entrava naquela UTI, eu olhava para aquele bebê, eu só conseguia cantar. Deus disse, sua arma é o louvor. Eu queria declarar a palavra, eu queria dizer, olha, Beni, seu pulmão é sarado. O Senhor disse, não faz mais nada, só louva. E eu ficava aperreada porque ficava aqueles bips de máquina ali apitando. E eu dizia, Senhor, meu filho não nasceu para ficar ouvindo esse som. Eu preparei músicas para ele, eu preparei um ambiente saudável. Não foi assim com Liz, não é justo que seja assim com ele. E eu fiz uma oração ao Senhor e eu disse, Senhor, blinda os ouvidos do meu filho, porque eu não posso estar aqui às 24 horas, eles não deixam. Senhor, que ele escute as músicas dos céus quando eu sair daqui. E eu fui para casa e alguns dias depois, ele ainda internado, alguém me manda um direct de algum lugar do Brasil, que eu não sei de onde foi, nunca vi a mulher, nem era do Verbo da Vida, mas me acompanhava nas redes sociais e disse, eu tive uma visão com você.
Na verdade, a visão, ela contou o quarto onde meu filho estava internado. Ela descreveu, na exatidão de quantos berços tinha, no lugar exato que o berço do meu filho estava. Todos estavam numa incubadora. Meu filho era tão grande, nasceu com 4 quilos, que não cabia na incubadora. Então o bercinho dele era aberto. E ela disse, mas o berço do seu filho é diferente, ele é aberto e ele está numa esquina. Ela contou exatamente. E ela disse, era interessante, porque eu via, ninguém sabia que eu fazia isso. Ela disse, eu via você se aproximando e você cantava todo dia a mesma canção. E quando você se afastava e a porta da UTI se fechava, e ela descreveu como era a porta exatamente. Ela disse, imediatamente você se afastava, um homem de branco bem alto se aproximava daquele berço. Como uma corrente arrodeava aquele berço. E ele cantava exatamente do ponto que você tinha parado de cantar. Deixa eu te dizer, oração, direção da parte de Deus, vai te dar. Às vezes você não precisa de uma bazuca para destruir nada. Às vezes você só precisa de uma direção certeira da parte de Deus, amados. Porque até a pessoa mais nova na fé é mais poderosa do que o demônio mais poderoso no inferno. Existem coisas que estão para romper na minha e na sua vida. E eu entendi daquele dia em diante que eu não podia, até para orar. Amado, deixa eu te dizer, a gente sabe de muitas coisas que a palavra nos ensina. Mas todas as coisas que você vai usar e todo o conhecimento que você adquiriu na palavra, você precisa da ajuda da pessoa, do Espírito. Porque se você precisasse só das Escrituras e não do Espírito, você seria igual a um que Jesus condenou, chamado fariseu. Tinha muita escritura, mas não conseguia perceber a ação e o ministério do Espírito. Não conseguiu perceber a vinda de Cristo. Não conseguiu reconhecer quem Ele era. Por quê? Porque se você rejeita o Espírito, a palavra sozinha vai ficar só a letra, mas ela vai te entalar. Você precisa do pão e você precisa do vinho. Mas deixa eu te dizer, aí a Bíblia fala que naquele dia, eu vou voltar para Cornélio de novo, os dois se encontraram, algo aconteceu na vida de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre ele passou a viver num novo patamar de vida, algo aconteceu na vida de Pedro, a igreja começou a expandir, ele começou a entender que não era só em Jerusalém, não era só naquele lugar, mas Deus ia derramar daquele poder para um limite muito além da sua capacidade natural. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 1. Se fendesse os céus e descestes, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem ouvidos percebeu, e nem olhos viu, o que Deus, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele... O que o profeta estava falando? Uma intervenção divina, uma ajuda de Deus, uma abertura no reino celestial. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Algo novo está chegando, uma nova fase, um novo limite para ser expandido. Esse platô de crescimento vai ser empurrado para cima. Isso que você acha que já está bom, Deus vai te fazer experimentar algo maior, algo melhor. O profeta estava falando sobre os céus derramar abundância. O profeta estava falando sobre uma intervenção divina. Amados, há coisas na sua vida que às vezes você ora, você faz, você diz, já fiz tudo que eu sabia. Esse topo precisa ser empurrado. Essa janela precisa ser aberta. Salmos 107, capítulo 13 ao 16, vai dizer assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações.
Fizeram o que na angústia? Murmuraram? Não. Fizeram o que na angústia? Choraram? Não. Fizeram o que na angústia? Se sentaram e lamentaram? Não. Na angústia, clamaram. Você sabe o que é clamar? É uma oração intensa. Clamor é uma invocação. Clamor é um comprometimento. Clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte. E Ele despedaçou. Eu gosto de Deus porque Ele é exagerado. A Bíblia não diz que Ele quebrou. Eu já tive experiência com quebrar e despedaçar. Uma vez eu estava brincando com meu irmão. Eu não sei que aqui talvez isso não seja comum. Mas antigamente era comum a gente enfeitar as estantes com aqueles elefantinhos que tinha o pai, a mãe e o filho. Eram uns bichinhos de cerâmica. E uma vez eu correndo, brincando com meu irmão, o bichinho caiu e quebrou a tromba. Aí eu fui lá, peguei aquela super cola, colei. E minha avó era crente. Mas ela tinha uma mania de chegar e colocar o elefante com a bundinha para a porta. Já viram essa história? Bota com a bunda virada para a porta que é para chamar dinheiro. Eu digo, vó, mas a senhora é crente. Ela, minha filha, é só para garantir. Eu digo, vó, mas a senhora é crente. Não, minha filha, mal não faz. Eu digo, meu pai, vó, isso é mandinga. Em nome de Jesus. A bichinha. Mas aí, eu achei bom esse negócio de virar a bunda por coisa, porque escondia a tromba que estava quebrada. Aí minha mãe não ia reclamar comigo. Aí teve um dia que eu corri, amado, que o bicho, ele voou assim, ó, pá, na parede. Eu, corre, Jonathan, me ajuda, vamos pegar os pedaços antes que manhã chegue. Amado, tinha barriga de elefante para um canto, perna para o outro, tromba para o outro. Aí eu comecei a juntar os pedaços e colar, na minha tentativa de esconder o meu erro. Mas quando eu olhei para o chão, sabe aquele pozinho branco de quando quebra no nível que não tem cola, não tem durex, não tem super bond que cole, porque não quebrou, É isso que a Bíblia diz que Deus está dizendo, ó. Tirou das trevas e da sombra de morte e despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele arrombou. Mas Deus Ele podia dizer assim, abriu delicadamente a porta. Claro que Deus tem as chaves de tudo. Mas tem coisa mais que Deus vai te dar chaves para você abrir. Tem coisas que o seu conhecimento vai lá e vai tomar. Mas tem coisas, amados, que a mão de Deus, o pé de Deus vai vai dar uma patada na porta, vai arrombar, vai entrar e vai tomar de volta aquilo que é seu. Arrombou as portas de bronze. Imagine uma porta de bronze, amados. Não é qualquer bracinho fraco que abre. Mas a Bíblia diz que Ele arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Havia aflição, o que eles fizeram? Clamaram. E o que foi que Deus fez? Enviou intervenção. Há coisas que só serão desatadas. Há coisas, amados, que só serão desatadas nos céus quando você liberar um clamor intenso na terra. Deus vai arrombar portas, Deus vai quebrar ferrolhos. Existem coisas que estavam impedindo o teu crescimento, mas eu profetizo sobre a tua vida uma intervenção divina. Aleluia! Tem muita coisa para pregar aqui, mas deixa isso para outro momento. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa colocar para fora
Aquilo que você já recebeu e está aí bem guardado dentro, de uma maneira que não pode ser segurada, de uma maneira que não pode ser contida, de uma maneira que não pode ser sustentada. Ei, eu estou aqui enviada pelo Senhor para declarar sobre a tua vida, para profetizar sobre a tua vida, aquelas áreas que estavam ali, naquele platô, naquele limite. Deus está dizendo: ei, eu vou entrar com intervenção. Está vindo aí uma patada, está vindo aí uma intervenção que vai despedaçar. Grupo de música pode subir. Ei! Foi bom tudo que você experimentou até aqui, mas eu quero dizer, você vai continuar crescendo. A sua linha não é assim, a sua linha é assim, até a vinda de Cristo. Você vai aumentar em finanças, você vai aumentar em conhecimento, você vai aumentar em experiências com Deus, você vai aumentar. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui? Coisas novas estão chegando. Coisas novas estão chegando. Coisas novas estão chegando. Aleluia! Agora não entra no teu quarto para fazer uma oração miada. Senhor, a Bíblia não diz que o nosso pai é o gato da tribo de Judá. Ele é o quê? Ele é o quê? E o que é que você é? Você é uma leoa. Ei, amados, tem coisas que você vai receber, mas em tempos de rompimento, tem coisas que vão ser tomadas. A Bíblia diz: o reino do Espírito é tomado à força. Tem coisas, amados, que você vai ver. Eu sabia, teve um determinado momento, o Ben já tinha saído daquele hospital, eu cheguei em casa com ele em paz. Mas quando ele, antes de fazer 1 ano de idade, o médico, na verdade eu saí do hospital, e o médico disse: olha, ele vai ficar com complicações, vai ter problemas respiratórios. Aí eu disse: não, eu não tenho filho para perdição, e nem tenho tempo para ficar cuidando de filho doente. Eu vou viajar o tempo todo dia, esse menino vai ficar bonzinho. E eu disse: ele vai fazer todos os exames, e todos os médicos vão dizer: é como se ele não tivesse tido nada. E eu fiz os exames, e a expressão da médica foi exata o que eu disse. Eu digo: médica, o que eu tenho que fazer? Ele fez: haja como se ele nunca tivesse tido nada. Aí com 1 ano de idade, eu dormindo de madrugada, eu coloquei o Ben para dormir e ele estava bem. E eu acordei para amamentar de manhã, de madrugada, e ele estava com muita febre de repente. Mas ele estava com tanta febre e ele tinha mamado 8 da noite. Eram 3 da manhã, ele era novinho. Eu digo: esse menino está com muita fome. E ele não acordou, e eu acordei ele para colocar ele no peito. E ele estava com tanta febre que ele estava sem força. E eu coloquei ele para amamentar e a cabeça dele virou para trás. Desacordado. De repente esse menino começa a vomitar. E a febre muito alta. E ele vomitando. E ele perdeu as forças. E ele desmaiou no meu braço. Como médica, eu fiz o quadro. Eu digo: eu sei que esse menino tem. Aí não faltava as informações médicas nessa hora. E para somar as informações médicas, alguém aqui na minha mente dizendo: tu sabe, isso aí é muito grave. Do jeito que ele está, ele foi dormir bem e está assim. Essa bactéria é muito agressiva. Aí eu dei um grito para o meu marido: amor, acorda! E ele levantou de um pulo só. E ele olhou para o Ben, eu não precisei explicar nada. Ele disse: vamos para o hospital agora. E na hora, amados, eu ouvi uma voz dizendo: você sabe que vai levar seu filho para o hospital e não volta com ele, não sabe? Eu fiquei paralisada como eu nunca fiquei na minha vida. E aquilo falando na minha mente: você sabe o que é isso, você sabe o que é isso, isso é muito grave, você não volta do hospital com ele. Olhe para o seu filho a última vez. Não deixe ele chegar perto da sua filha, isso é muito grave. E meu marido: vamos, Miss, agora. E quando a gente estava se levantando, eu digo: não, espera.
Eu percebi, o discernimento do Espírito é maravilhoso. Eu percebi naquela hora que um espírito de medo estava falando comigo. E o que estava sobre a vida do meu filho não era uma doença, era um espírito de morte. E eu disse, peraí. Porque eu identifiquei que se eu levasse meu filho daquele jeito, e do jeito que eu estava para o hospital, eu ia voltar sem ele. Eu dei uma ordem para o espírito de medo. Eu disse, espírito de medo, sai agora. E eu olhei para o meu marido e digo, amor, isso é um espírito de morte. E eu não me sentia forte para orar, mas você não precisa sentir. E eu disse, amor, ora comigo. E nós oramos. Enquanto estávamos indo para o carro, eu comecei a gritar com meu filho. Eu dizia, Beni, olhe para mim, filho. E ele lá desacordado, eu, Beni, escute a voz da sua mãe. Você não tem nada. Beni, você não tem nada. Beni, você não tem nada. Beni, você vai mamar, tá ouvindo? E eu colocava ele na minha mama e ele assim, eu, Beni, você tem força para mamar. Beni, você não tem nada. E eu levei ele para o hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, a médica olhou, vamos agora fazer um raio-x. Esse menino tem que ficar internado. E tentaram pegar a veia dele, ele está muito desidratado. Não consegue pegar a veia. E chamaram outro médico. 5 vezes o menino foi furado. E ele estava tão desacordado que ele não tinha reação. Aí chamaram, não, eu já chamei a cirurgia pediátrica. Nós vamos pegar um acesso central. E quando ele disse que ia internar, o Senhor disse, não deixa internar, não deixa internar. Eu olhei para meu marido, amor, ele não vai internar. Ele, mas o médico está dizendo que é muito grave. Ele tem que internar. Eu digo, ele não pode internar. Eu digo, Senhor, faz alguma coisa. Porque eu preciso entrar em concordância com meu marido. Faz alguma coisa, esse menino não vai internar. Aí quando o médico disse, eu vou pegar o acesso venoso central para a gente pegar uma veia. Meu marido, de jeito nenhum. Aí eu olhei, eu digo, Beni, é agora, Beni. Nossa estratégia vai dar certo. Pega no peito da tua mãe e mama. Aí eu botava ele, doutor, ele não vai mamar. Eu digo, vai, ele está com fome. Filho, você está com fome, mame. Ele começou a mamar. Enquanto ele mamava, amados, parecia que tinha dipirona no meu peito, porque a febre dele baixava. E o menino começou a suar. Aí o médico disse, eu já trouxe aqui o protocolo do internamento. A cirurgia está descendo. Aí meu marido disse, muito obrigado, doutor, estamos indo para casa. Ele fez, você está fugindo? Ele disse, é assim que você está chamando, então eu estou. E fomos embora com a criança. E é claro que eu procurei o pediatra dele naquela mesma manhã e levei ele lá. E ele olhou e eu contei a história. Ele fez, mãezinha, tu sabe que isso era muito grave, né? Eu disse, sei. Ele disse, mas tu sabe que ele não tem mais nada, né? Naquela mesma manhã estava bem engateando de um lado para o outro. Porque, amados, quando a revelação da palavra e o entendimento chega, você sabe que você não vai ficar mais naquele nível que você estava. Você não vai ficar mais naquele nível onde você operava. Algo acontece, uma intervenção, uma porta abre-se. Tem coisas que vão se abrir na sua vida. Tem coisas que vão começar a acontecer. Levante suas mãos bem alto. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Nós vamos ainda ter mais momentos até amanhã. Mas eu sei, amados, que nesse tempo que eu vou ter, que a Júlia vai ter, Deus está fazendo depósitos no teu coração. Deus está te arrancando de um lugar para dizer, não olha para o que está ao teu redor. Ei, Deus tem uma palavra para você. Deus liberou algo sobre a tua vida. Ei, a promessa nunca vai combinar com o cenário. A promessa não consulta o que está ao teu redor. Continua de pé. A palavra que Deus liberou ao teu respeito. Declare comigo, diga, eu vou romper. Eu vou romper. E eu vou entrar no próximo nível. Associações novas estão chegando. Níveis de orações mais profundas. Oh, discernimento. Enquanto você abrir a sua boca para orar, discernimento vai chegar. Oh Pai, graças nós te damos. Graças nós te damos, Senhor, porque existem coisas extraordinárias demais ainda para serem feitas. E as nossas orações, Senhor, é que, Pai, tudo aquilo que você está reservando para esse tempo, oh, nós não ficaremos de fora de nada. Diga, Senhor, tudo que você está preparando para este tempo, eu não ficarei de fora de nada. Eu vou expandir para a direita, para
me aguarde, você será o melhor ano da minha vida até aqui. Oh, aleluia. Mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Tem rompimentos financeiros chegando. Oh! Você não vai se relacionar com o Espírito Santo esses dias da mesma forma que você fazia antes. Existem níveis mais profundos. Existem níveis mais profundos. Existem níveis mais profundos. Oh, e debaixo do entendimento, debaixo do conhecimento da palavra, você vai andar e você vai crescer, e os seus frutos serão maduros, alimentarão outros, matarão a fome de muitos. Aleluia.